Acho que é muito legal a gente ter essa percepção de que as máscaras são uma estrutura que a gente monta porque nós precisamos do outro. Se a gente não precisasse do outro, se nós fôssemos seres eternos, que o outro não nos acrescentasse absolutamente nada, nós não precisaríamos de máscara. Então, nesse conceito, o único que não tem máscaras é a ideia, exemplo que a gente tem no cristianismo de Deus. Deus não precisa de máscaras, porque não importa o que nós façamos, ele não vai ser um Deus melhor porque nós estamos com ele. Apesar de até, se você tiver uma visão bíblica, você vai perceber várias ideias de Deus que percorrem a Bíblia, de um Deus mais severo, de um Deus mais amoroso, que tem muito mais a ver com a relação do homem com Deus do que com Deus com o homem, né? Mas quando a gente... Esse bebê, já que você falou das fases psicossexuais, esse bebê, ele começa a perceber e a sacar que ele só vive porque tem alguém que o alimenta, porque tem alguém que lhe dá leite. E ele começa a se ligar com essa pessoa que ele precisa para sobreviver. O bebê não sobrevive sem a mãe. E ele começa a ter uma relação de dependência com a mãe. E nessa relação de dependência, ele precisa que a mãe lhe ame, porque se a mãe o amar, ele receberá mais do que precisa para viver. Então, em outras palavras, a gente está tentando dizer que as máscaras a gente usa para sobreviver. Sem máscaras não há sobrevivência. Como é que você pensa isso? Eu acho que, principalmente, se a gente for trazer tudo isso para a atualidade, é o movimento da própria sociedade hoje, né? Então, a sociedade, ela utiliza dessas máscaras para, muitas vezes, tentar mostrar alguns status, justamente, por exemplo, se a gente pega hoje as mídias sociais, para atrair pessoas, não que aquilo seja uma realidade. Ou seja, essa pessoa, por mais que ela se fantasie dessa máscara e tente demonstrar isso para a própria sociedade, ela tem um ganho, tudo isso, libidinoso, né? Acho que principalmente no inflamento de ego e por aí vai. E eu acho que dentro dessas circunstâncias também entra aquilo, né? O quanto que aquela pessoa consegue sustentar até mesmo a máscara que ela está tentando colocar para ela, né? Dentro do seu dia a dia. Que aí a gente vê muito o sofrimento humano, né? A palavra máscara dá origem à palavra persona, né? Persona, personalidade, vem de máscara e do teatro grego. E existe uma máscara muito especial que era uma máscara que os gregos chamavam de hipócrita. Então, sabe quando você não é aquela pessoa, mas você usa uma máscara para representar aquela pessoa? Exemplo, no teatro grego, as mulheres não podiam atuar. Quem atuava eram só os homens. Quando tinha que fazer um personagem feminino, aquele homem usava uma máscara com o rosto feminino. Essa máscara com o rosto feminino era hipócrita. Que deu o nome à palavra hipócrita, que significa falso, alguém que tenta enganar o outro, alguém que não é, na essência, aquilo que poderia ser. O Jung vai falar das personas, que seriam máscaras. Então, exemplo, é como se eu fosse juiz de futebol, eu tenho um personagem que eu faço ali. Eu tenho a máscara ou a persona do pai, do filho, eu sou várias coisas na minha vida, a máscara do professor, a máscara do aluno, como se fossem facetas de personalidade. O problema é que atrás dessa máscara tem uma pessoa. A grande questão é quando existe uma distância muito grande entre a persona e a máscara, e nesse espaço começa a se desintegrar a personalidade. Exemplo, eu sou juiz de futebol. Aí, quando um jogador faz alguma coisa que contraria as regras, eu tenho o poder de julgar, aí eu arranco um cartão vermelho e eu digo, cartão vermelho para você, tá expulso. Aí eu chego em casa e minha mulher diz assim, você chegou tarde, aonde já se viu chegar nessa hora, eu não estou contente com você, aonde já se viu? E você diz assim, você ergueu a voz para mim, você me desrespeitou, eu tiro um cartão vermelho e mostro para ela e digo, cartão vermelho para você. E você diz, tá. Ela diz, tá. Você está de brincadeira. Você é juiz lá no campo de futebol. Aqui, você tem outra persona, que é o marido, que é o pai. No entanto, qual a dificuldade que existe
quando a pessoa começa a se confundir com o personagem. E eu não sou mais alguém de verdade, mas eu sou um personagem. Quando a gente faz a primeira aula do curso de psicanálise, eu sempre falo assim, rapidamente, explica para mim quem é você, e o pessoal começa a dizer, eu sou o arquiteto, tenho 28 anos, sou casado, pai de 3 filhos, eu já fiz curso de pós-graduação A, B e C, e trabalhei em A, B e C. Quer dizer que quando ela explica quem ela não fala da pessoa, ela fala do personagem, o que eu sou para o ambiente social, o que eu sou para a família. Então, por que a gente precisa se esconder atrás disso? Eu conheci um japonês que era fotógrafo, na época que existia lojas de fotografia. Lembra que você ia para um casamento, você contratava um fotógrafo e ele era um homem muito tímido. Mas quando ele estava tirando foto, ele entrava em tudo quanto é canto, ele entrava no meio do pastor, no meio do padre no casamento, e ele tirava tudo. Eu perguntava, como que você, tão tímido, consegue ser tão audacioso quando você está tirando, quando você é o fotógrafo? E ele diz assim, eu me escondo atrás da câmera. Quando eu estou atrás da câmera, eu estou protegido, e ali não há timidez. Eu acho que o grande problema é quando a pessoa se protege atrás do personagem. Aí não existe uma pessoa de verdade. E quando não existe uma pessoa de verdade para amar, não há casamento. Quando não existe um aluno de verdade, não há sabedoria no curso. Quando não existe um homem, uma mulher de verdade, não existe sexualidade. Eu acho que o grande problema é não ser de verdade. Esse é o tema básico da clínica. Você é um bom psicanalista, inclusive aqui embaixo está o contato do Rodrigo, você pode entrar e fazer análise com ele, tá? Como é que você enxerga isso na vida dos seus pacientes? E eu acho que isso é muito mais presente do que a gente imagina, né? Eu acho que grande parte do momento onde o nosso paciente chega até lá é justamente muito que a gente trabalha dentro na sala de aula. Não é só porque o mecanismo parou de funcionar. É porque possa ser que ele, além desse mecanismo ter parado de funcionar, ele traz essa disfuncionalidade da própria pergunta quem realmente sou eu? Olhando para tudo aquilo dentro daquele sofrimento, o porquê que eu ainda tenho que sustentar tudo isso na minha vida? Quem sou eu? Por que eu mereço tudo isso? Né? Então, eu acho que essa visualização dessa reconstrução, e eu acho que é um preço a ser pago, e na maioria das vezes eu brinco que a própria sociedade não quer encarar isso, porque como diz Nietzsche, né, não há preço maior do que pertencer a si mesmo, mas o sustentar pertencer a si mesmo também tem um valor muito grande, um custo muito alto, mas o quanto você está disposta a realmente encarar quem é você, né? Rodrigo, quem é você? Rapaz do céu. Olha, o Rodrigo, ele é um ser humano que sente, que erra, que acerta e que hoje consegue, aos poucos, visualizar o que é uma felicidade. Né? E eu acho que é muito daquilo que você trouxe, né? Tipo, é difícil, às vezes, a gente sair do personagem. Eu brinco que o sentar na poltrona de ser um psicanalista, né, ele é difícil porque em vários momentos a gente precisa usar da nossa neutralidade, tirar também da nossa máscara social para estar ali entrando, né? Então é um desafio tremendo. E até mesmo o personagem psicanalista dentro de casa, que dentro de casa tem que ser o quê? O esposo, o pai, o filho, né? Então, e é difícil pra gente também, né? Então, por isso que a gente sempre bate na tecla, faça análise. Para quê? Eu acho que para tentar ir tirando ou sabendo lidar com cada uma dessas máscaras que você utiliza, né? Um pouco da minha história, como que eu cheguei no CETEP, por que eu cheguei no CETEP, né? Eu já fazia análise pessoal e sabendo que eu poderia estudar psicanálise, eu encontrei o CETEP por acaso, nas redes sociais. Nada é por acaso, na verdade, né? Mas no CETEP eu encontrei casa, eu encontrei uma linguagem acessível,
e instigante. Eu encontrei uma linguagem que falava comigo, que conversava com aquilo que eu já estava me descobrindo. Olha, aqui você pode ser psicanalista, né? Foi para mim abertura de um caminho novo, de novas expectativas, de reconstrução, de saber que eu podia ser quem eu sou, que a psicanálise não queria me mudar, eu podia ser quem eu era. E isso me deixou uma pessoa mais segura, mais confiante, mais assertiva, por que não?